minha proposta, então, eu queria saber se o som tá bom, mas por enquanto não tem ninguém, então não dá para saber, porque na outra live, tá, bom dia, Fábio, querido, bom dia, você está me ouvindo? O som tá bom? Vamos ver se o Fábio disse que ele está me ouvindo, se o som tá bom. Porque na live com o Fábio, exatamente, não deu certo. Nossa, nunca pensei que ficasse tão nervosa assim, mesmo porque foi a primeira vez. E eu não consegui, no decorrer da live. O som tá bom? Ai, que ótimo, Fábio. Obrigada, porque, olha, eu troquei aqui o que aconteceu na sua live foi que eu estava com o microfone. E agora eu estou com um fone que é microfone também. Então, que ótimo. Então, não vai ter problema de som. E a minha proposta é falar daquela frase do Napoleão Hill, que ele diz que há uma semente de êxito em toda a diversidade. E a diversidade, quem mais está aí? Fábio, é Fábio só. A diversidade ela pode ser, são várias formas, né, como a professora Lucelena diz, a vida é pedagógica. E eu gosto dessa frase que é do Napoleão Hill, mas o Andrew Carnegie, é do Andrew Carnegie, mas o Napoleão Hill que usa muito nos vídeos dele, nos livros dele. Então, ele diz, eu só ver se vai ser melhor que eu olho aqui no computador. Aí, então, ele diz, eu pego essa frase assim muito para mim, porque se a gente pensa naquela outra frase do Emmanuel, que diz, nesse mundo de tanta injustiça não há injustiçados, e a gente entende essa frase do Napoleão Hill, do Andrew Carnegie também, como sendo que a vida nos ensinando, então fica mais, eu acredito que fica mais leve, fica mais fácil criar esse caminho. Porém, sempre há adversidades e adversidades, não é? Porque, por exemplo, quando você fura o pneu do carro e aí você vê que logo ali, se você tivesse continuado, não tivesse sido parado por essa adversidade, teria uma carreta entrado em você. Então, você fala, meu Deus, muito obrigada. Aí você consegue ver a semente de êxito. Mas e se fosse uma coisa bem mais profunda, não é? Por exemplo, eu me lembro do Napoleão Hill mais uma vez também, quando ele fala ali dos 6 temores básicos, que é o que pode nos tirar do caminho que nos leva ao sucesso, e entre esses 6 temores básicos, que eu não me lembro dos 6 exatamente agora, mas tem o medo de crítica, medo da morte, medo de envelhecer, e o medo de perder um ente querido, medo da perda do amor e medo de perder um ente querido. Então, eu acredito que isso, encontrar a semente de êxito, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, quando a gente perde, digamos, a mãe que perde um filho, aí eu acredito que fica até realmente mais. Talvez assim a pessoa tem que estar muito aberta, a pessoa tem que estar pronta para essa expansão de consciência, pronta para essa, digamos, essa lição, mas não lição no sentido negativo da palavra, mas sim lição de aprendizado que a vida está trazendo para ela, de oportunidade de expandir a consciência. E foi isso exatamente que aconteceu com a pessoa que atendeu o meu convite hoje para estar falando sobre isso, que é a minha amiga Chantal Teitelbaum. E ela, então, ela perdeu a filhinha dela. Ela que foi diagnosticada com uma síndrome rara, e aí então ela conta para a gente como é que foi esse que dá para se chamar de drama, assim, como é que ela saiu mais fortalecida, como é que ela saiu maior, como ela saiu, e como isso a levou para um caminho que a fez encontrar ela, que é judia, que foi criada na religião judaica, e que, como ela mesma disse, ela não tinha muita simpatia por Jesus Cristo. Ela não o conhecia, mas ela também não tinha nenhuma simpatia por ele.
Eu acredito, ali, pelo que eu li nos livros, mesmo Paulo Estevão, talvez, ou algum outro livro, é mais ou menos como se os judeus até coroaram ele como se ele fosse o rei dos judeus, só de uma forma irônica. É como se, no mínimo, pensassem, é uma pessoa que é sem noção, né? Achar que é o Messias. Então, e como isso também a fez ver de forma diferente, agora esse conflito tão atual ali, Palestina-Israel, como é que ela, como tendo pessoas ali tão próximas, como é que ela vê os algozes, como é que ela vê como que a gente diz, os terroristas. E eu achei incrível, realmente, essa mensagem da Chantal, e é por isso que eu a convidei. Estou tão feliz que ela tenha aceitado. Vamos ver se ela já está por aqui. Oi! Ah, Tudo bem? Ó, falei que você não podia estar mais bonita que a apresentadora. Você não guardou essa recomendação de fazer. Mas que bom, você viu? O som tá bom hoje, então vai dar tudo certo. Você está me ouvindo? tô ouvindo bem, obrigada. Então, tá. Obrigada Então, pelo convite. Chantal, seja muito bem-vinda. Então, obrigada por ter atendido o convite. E, então, conta para gente, como é que foi, assim, então, toda essa história, isso que fez você encontrar a semente de êxito nessa diversidade, que eu acredito que para uma mãe, eu acho que é bem difícil encontrar essa semente de êxito. Como que foi? Obrigada. A minha história começa quando eu fico grávida e uma semana antes do meu casamento, que eu ia me casar, eu já tinha um filho, me é diagnosticado que a minha filha tem uma síndrome muito, muito severa, que chama síndrome de Patau. E então os médicos falam que é uma síndrome que não é compatível com a vida, se eu queria abortar. E, e isso estava fora de algo que eu estivesse pensando que eu poderia fazer. Mas então eu me sentei para conversar com Deus e perguntar, quero saber por que isso está acontecendo comigo. E bom, eu também fui conversar com um médico que me explicou bem a respeito da doença, e um médico israelense, e ele me disse, olha, nesse caso, os rabinos, eles dão autorização para você fazer o aborto, porque é uma doença muito grave e as chances de vida são muito pequenas, e a criança tem muitas deformações, desculpa. Muitos Mas problemas. normalmente, Chantal, a religião judaica, ela é favorável ao aborto? Não, nenhum aspecto. Nenhum ou seja, você até pode fazer, né, mas assim, não segundo a religião, né. Então, em Israel você consegue fazer, mas, ou seja, você não recebe o apoio da religião para fazer, Quer certo? dizer, esse apoio, então, foi dado porque a sua filha foi diagnosticada com uma doença que talvez fizesse com que ela nascesse com algumas anomalias, com algumas deformidades, é isso? Isso. Então, para o médico a gente falou que a gente não estava aberto para fazer, ele falou assim, mas eu recomendo que vocês conversem com o rabino, porque ele vai explicar melhor. E então, meu esposo foi conversar e o rabino explicou que para essa doença específica, que é raríssima, eles poderiam dar uma autorização, segundo a religião, de que eu poderia fazer o aborto. Na verdade, a gente foi conversar mais para saber, porque a gente não estava disposto a fazer o aborto, mas o médico falou que talvez seria bom a gente conversar com o rabino, então a gente teve essa conversação, meu marido, na verdade. Mas eu continuei na mesma, não sabendo porque isso estava acontecendo comigo. Então eu simplesmente coloquei no Google Centro Espírita em Barcelona e o primeiro que me apareceu, eu liguei e decidi falar com quem leva o centro, a pessoa que leva o centro, que era um psicólogo, e expliquei toda a história para ele. E ele falou assim: não, eu posso te ajudar se você quiser, a gente pode conversar com você, com seu marido. O meu marido, ele
não é brasileiro, ele não sabe o que é espiritismo, que é algo que é muito difundido, muito conhecido no Brasil, né? Faz parte da cultura do Brasil, Uhum. eu acredito que eu posso falar assim. Então, mas como a gente estava num abismo é, muito profundo, a gente não conseguia ver uma luz no fim do túnel, a gente não teve o apoio que a gente esperava dos nossos familiares, o que agravou bastante, porque a gente não tinha como ter um suporte, né, da família. E então a gente decidiu ir para o centro e eu não sei se você quer que eu explique agora o que me disseram. Deixa eu só voltar aqui, então, aqui um pouquinho. Como é que você, brasileira, é judia? Explica faz esse parênteses para as pessoas entenderem. Ok. Os judeus, eles não é só uma religião, é um povo, né? Então você é designado judeu se você nasce de mãe judia, ou se você se converte ao judaísmo, de uma forma bem estrita, tem uma forma de se converter, são vários meses você fazendo aulas. Então, para você ser judeu, você tem que ser parte de um povo. E o que é diferente de ser israelense. Israelense, se você nasce em Israel, né? Você não Uhum. é judeu se você nasce em Israel. Mas é parte de um povo e esse povo tem uma religião, que é a religião judaica. E quem é da sua família que faz parte desse povo, então? Toda a família do meu pai, a família da minha mãe não. Então, quando a sua mãe não é judia, você tem que fazer uma conversão, né? Mesmo que eu estudei a minha vida inteira em escola judaica, porque os meus pais decidiram que a gente ia crescer dentro do judaísmo. Então, depois, quando chega em um certo momento, quando as mulheres, pelo menos, elas fazem 12 anos, elas têm que se converter. Eu não precisei fazer todo o processo, porque como eu sempre estudei em escola judaica, eu já sabia o que era judaísmo, eu vivia dentro disso. Então, segundo a religião ortodoxa, a vertente ortodoxa, você só é judia se você nasce de ventre judeu ou se você se converte. Então, por isso você recorreu ao rabino, mas você já sabia, já que você já veio estudando dentro da doutrina do judaísmo, você sabia que, então, eles não aprovariam se fosse para uma criança saudável. Porém, você que estava, como é que você falou também daquele suporte dos amigos e dos familiares, você estava recebendo esse suporte nesse momento em que a sua filha foi diagnosticada com essa anomalia? Não da forma que eu esperava. Eu esperava que todo mundo ia dizer: "Uau, que corajosa você é, de querer continuar com isso, quanto amor você tem". Na verdade, o que a gente recebeu foi mais, você não está pensando no seu filho, eh, que eu já tinha um filho, como é que ele vai lidar com tendo uma irmã com tantos problemas, eh, que eu talvez fosse arruinar a vida da família por trazer uma criança assim ao mundo. Não foi toda a minha família, mas as pessoas que eu pensei que realmente iam me abraçar mais, ou ficaram em silêncio esperando ver o que que ia acontecer, ou realmente tentando me persuadir ao fazer o aborto. E aí, então, nesse cenário, você procura o rabino, e aí ele também diz que nesse caso, então, até ele, se você estivesse procurando uma permissão, não é o caso, mas se fosse, ele daria também. Aí, então, você resolve recorrer, então, a uma outra vertente, para ver o que é que você ia conseguir, então, no espiritismo. Aí, então, continua contando como que foi, por favor. Bom, o espiritismo não era algo completamente desconhecido para mim, como eu falei, né, porque no Brasil eu tenho amigas espíritas, eu sei o que é espiritismo, né, então não era algo que eu era contra. O judaísmo, ele acredita em reencarnação, só que ele não é difundido da forma que é difundido dentro do espiritismo, né, é mais para quem se aprofunda mais na parte da cabala,
para quem quiser se aprofundar mesmo na religião, no lado espiritual da religião. Então, se você vai numa sinagoga, nos rezos que tem, nunca vai se falar de espiritismo, né? Agora, se você quiser conversar com um rabino que esteja disposto a explicar isso para você, sim. Então, eu não era contra, eu nunca me senti contra a reencarnação, de alguma forma. Então, fomos eu e meu esposo ao Centro Espírita, aqui em Barcelona, e quem levava o centro era um psicólogo também, que ajudou bastante, né? Porque é uma história bem difícil, eu tive que contar para ele tudo que estava acontecendo. E eu falei para ele, eu preciso saber, porque eu já estou decidida que eu não vou fazer o aborto. Eu preciso saber, segundo o espiritismo, por que que isso está acontecendo comigo. A minha primeira impressão foi porque quando eu era mais nova, por eu já ter feito um aborto quando eu era mais nova, de que eu estava sendo castigada, né? Então eu contei para ele que eu tinha a impressão que era um castigo, e ele falou que no espiritismo não existe castigo, que aí eu perguntei, então, por que acontece isso com uma criança? Porque com uma criança que não fez nada ainda, não fez nenhuma maldade, nem nasceu, como é que ela vai nascer com tantos problemas? Por que ela vai nascer deformada? Por quê, né? Com problemas. E ele me disse que normalmente eles acreditam que é porque esse espírito em outra vida cometeu suicídio. Então ele precisa de alguma forma sanar o corpo dele, espiritual e o corpo físico, sentindo o que é ter um corpo não funcional, né? Porque quando você se suicida, você está atentando contra o seu próprio corpo, o corpo físico, né? Então, mesmo que seja por pouco tempo, dentro do ventre da mãe, ou um pouco mais depois que nasce, ele precisa dessa experiência. Então, isso é porque as crianças, acontecem isso com as crianças. Aí teria duas hipóteses de por que comigo, eu, Chantal, recebendo essa criança, né? Ele me disse que ou eu e meu esposo, de alguma forma, a gente participou do suicídio desse espírito, quando ele era encarnado, de forma direta ou indireta, ou porque a gente dissuadiu a pessoa a se suicidar, ou porque a gente foi testemunha do suicídio. Esse seria um dos motivos, uma das hipóteses. E a segunda é que eu e meu esposo, antes da gente nascer, a gente fez um acordo com esse espírito, antes da gente encarnar, de que a gente ajudaria esse espírito a ter essa experiência para ele poder se curar, né? E, bom, foi essa a opção que a gente decidiu se agarrar. Meu esposo, que nunca tinha, não sabia nem o que era espiritismo, ele saiu de lá uma pessoa completamente diferente. A gente, para vocês terem uma ideia, a gente tinha que se esconder para poder chorar da situação que a gente estava. A gente não entender porque isso estava acontecendo com a gente, é uma situação muito difícil, você saber que primeiro você tem a ilusão de que você está grávida e vai ter o filho que você sempre quer, aí, de repente, ele vai ter uma doença que não é compatível com a vida, ou seja, vai sofrer, vai estar ligado em aparelho, e a gente não tinha apoio da família, a gente nem mora perto da nossa família, então a gente não teve o apoio que a gente esperava. Temos outro filho, que ia ser difícil também, né? E então, a gente saiu transformado, porque a gente decidiu se agarrar nessa hipótese de que a gente estava ajudando um espírito, e por ser algo muito nobre, ok, é isso aí, é a nossa missão, e é isso que Mas, curou o nosso dia a dia, foi saber que a gente estava podendo ajudar. mas ele te disse também que você seria livre para, se quisesse, também fazer o aborto e que isso não seria castigado, porque É, só, pelo você só seria... uhum, desculpa. Não, fala, por favor. Ele falou: você pode não aguentar essa situação e de repente decidir fazer o aborto, né? Mas não vai acontecer nada, você não vai ser castigada. A única coisa que isso daqui é para você conseguir ajudar, né? Ou conseguir aprender algo desse acontecimento.
Se você não fizer agora, você vai ter que fazer em outro momento. Então, tipo, é para você decidir se você quer fazer agora, quer fazer depois, né? Pode ser que nessa mesma vida aconteça de novo alguma coisa que para você aprender ou na próxima vida. Ou seja, total livre-arbítrio, né? E eu vejo sobre isso que você está falando, você saiu, digamos, consolada. E nos livros que são as bases da doutrina espírita, a Gênesis, e o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um outro, o de Allan Kardec, tem um deles que fala exatamente disso que Jesus Cristo disse: eu vou mandar o Consolador prometido. Eu acredito, com certeza. E sobre também essa parte de poder ser uma pessoa que se suicidou, a Chico Xavier ele tem uma resposta muito interessante e elucidativa ali nos vídeos do Pinga Fogo, que é um programa que ele participou 2 vezes na televisão, onde quando ele fala como é que acontece com uma pessoa que se suicida. E o livro da Ivone Pereira também, para quem quiser, Memórias de um Suicida, também explica exatamente isso, que é como se a gente recebesse uma casa, né? A gente recebe uma casa toda bonitinha, certinha, a gente fura todas as paredes, a gente quebra os muros, acaba com a eletricidade, com a rede de esgoto e tudo. Depois a gente volta, a gente vai morar naquela casa toda sem aquilo, porque o corpo é a casa do nosso espírito, Sim. não é? Uhum. Sim, foi isso que ele explicou. E aí você entendeu assim, e aí depois disso você resolveu então levar a termo a sua gravidez e o que aconteceu? Quando eu estava de 6 meses, ela morreu, e então eu tive que fazer o parto. Foi um parto normal, sem anestesia, uma experiência muito, muito forte. E eu tive que enterrar a minha filha. A gente teve que, bom, fazer todas essas papeladas que você não está com condição psicológica para fazer, né? O que, que vai escrever, quem que vai convidar para o funeral, que vai escrever na lápide, vai enterrar em cemitério judaico, não vai, quanto que a gente está disposto a pagar, não sei, coisas que você fala, meu Deus, não estou com cabeça para fazer isso agora. Hum, Até e, porque ninguém está querendo lidar com esse tipo de coisa, né? A gente não acha que vai não, acontecer. eu acho que nenhuma situação, né? Se ninguém da sua família, quando morre, você está esperando, né? Ter que lidar com esse tipo de coisa, mas, bom, eu acho que, como tudo foi muito mais forte para mim que para o meu esposo, no sentido de que eu vivi com ela, eu convivi com ela 6 meses, e para o homem demora um pouco mais para cair a ficha, né? Por mais que foi todo um sofrimento, mas eu acho que ele estava muito mais estável pelo simples motivo de que ele nunca conviveu com ela, com a nossa filha. Então era difícil de visualizar alguma coisa e todo o duelo foi muito silencioso, né? Porque só eu vivi com ela. Então era como que antigamente, né? Ou hoje em dia, né? Quando você sofre, tá em duelo, você compartilha com a família, né? Tá todo mundo em duelo, mas nesse caso só eu tava praticamente, né? Porque só eu que convivi com ela, né? Ela fazia Então, parte de você. oi? Ela fazia parte de você. Ela é como se você estivesse perdendo uma parte sua. Quando precisa ser mãe para entender isso. Sim. Mas, então, como é que, diante de toda essa situação, como é que você conseguiu, então, encontrar esse êxito? Como é que você conseguiu não se colocar ali no cantinho da vítima, tá certo? Você já entendeu ali no que o psicólogo ali do Centro Espírita te explicou. Mas, ainda assim, é você que está sentindo como você está dizendo, é você que está passando. Como é que onde é que você buscou força? Como é que aconteceu de você estar realmente sentindo que isso era uma oportunidade para você crescer, e não um castigo, não simplesmente para você sofrer. Não, quando eu estava grávida, eu já estava sentindo isso, né? Eu senti, ok, essa aqui é uma situação muito difícil. E eu sentia que eu tinha me preparado a vida inteira para passar por isso. Que toda a minha jornada atrás da espiritualidade foi para conseguir passar por uma prova dessa, né?
Então, ao decidir não abortar, eu já estava decidindo não ser a vítima, porque ia ser muito mais fácil se eu abortasse, eu não ia ter que lidar com nada, né. E aí eu não ia ter esse crescimento e não ia sentir a força que eu sinto hoje, por ter passado por uma experiência como essa, né. Então, realmente o que fez foi a minha decisão, não vou abortar, vou passar por esse momento difícil e vou passar bem, tipo, agradecendo a Deus por eu estar passando por esse momento, por ele colocar isso, para ele pensar: "Nossa, eu quero que ela cresça espiritualmente, eu quero que ela evolua". E a única forma é através de algo muito difícil, né, e é uma das coisas mais difíceis enfrentar a morte da sua filha, né. E exatamente, muito difícil também para enfrentar para uma pessoa que foi criada como você em uma religião que está mais ali para o lado do que que é castigo, tem castigo. E como é que você, então, até nesse caso, como você mesma disse, você não conhecia nada de Jesus, mas não era para você uma pessoa simpática, não era para você, você tinha um certo, digamos, entre aspas, ranço, porque você entendia, como dizem na religião judaica, que ele se achava, não é? O rei dos judeus. Quem é ele para achar que é o Messias? E como é que foi que você descobriu, então, como é que você, digamos ali naquela história do filho pródigo, como é que Jesus Cristo conseguiu te resgatar para ele novamente, se mostrar para você e dizer, não, eu sou assim, sou o Messias. Como que foi? Bom, a partir do momento que eu entendi o que era reencarnação e o que estava acontecendo comigo, que só podia ser explicado através da reencarnação, eu não podia simplesmente, ah, não, só essa parte da minha vida eu acredito em reencarnação e as outras coisas não, né? Então eu já fui com a mente aberta, eu acabei recebendo sem querer um vídeo seu, eh, através da minha cunhada, que estava me ajudando muito, muito emocionalmente nesse processo. E aí eu, ok, Chico Xavier já era alguém que eu tinha muito respeito, né? Eu, ah, eu só tinha assistido o filme Nosso Lar, né? Uhum. Mas tinha muito respeito por ele. E você E viu alguma coisa no livro Boa Nova, então? isso. E aí então eu recebi quando eu vi que no seu canal tinha livros do Chico Xavier, eu já estava aberta a poder ver. Então foi o primeiro que eu peguei foi o Boa Nova. E o que realmente me fez acreditar que Jesus não era alguém que se achava, simplesmente um rabino que se achava, foi toda a parte histórica que esse livro, que o Chico Xavier relata, né? De como os judeus eles não eram os coitadinhos, né? Na história. Sim, eles foram sempre muito massacrados, perseguidos, mas eu nunca soube da história de que os judeus aplicavam essas leis mosaicas neles mesmos, de tipo, alguém matou, apedreja, alguém se prostituiu, também chicoteia, apedreja, faz carregar a cruz, não sei. Isso daí nunca foi ensinado para mim, eu nunca tive a menor ideia de que os judeus faziam isso contra eles mesmos, contra o próprio povo. Foi muito chocante para mim, porque eu sempre acreditei que os judeus sempre foram os perseguidos e os massacrados, e que eles eram o povo iluminado que estava tratando de trazer luz para o mundo, e que eles não conseguiam, porque eles eram massacrados e expulsos e mortos e genocídio e tudo isso. E eu fiquei muito surpreendida com isso. Então, ok, como que alguém pode fazer mal para o próximo e esperar que não façam para ele, né? Então, para mim, foi a gota d'água que transbordou o copo, foi saber essa parte histórica através do Chico Xavier, porque não se conta isso, não está escrito em nenhum lugar. Eu tento não cair no vitimismo de como ninguém me contou isso. Tipo, eu não fui atrás da informação, né? Então, mas o Chico Xavier trouxe pra gente.
Mas, como você disse, é porque você estava sendo preparada para poder chegar nesse momento, para entender dessa forma, porque aí o seu relato ganha mais peso para aquelas pessoas, eu acredito. E também porque nesse livro mesmo que eu estou fazendo agora, 2000 anos, há um momento que um deles diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E é assim que a doutrina espírita, que os livros de Chico Xavier, Allan Kardec ensina, que não é castigo, que é apenas o que traz, como eu já falei no início, a professora Luciana Lima diz, a vida pedagógica, e o que traz as lições são as leis, que são absolutas, não é? E a lei da causa e efeito, e é desse jeito que não adianta a gente querer, se a gente plantou limão, querer colher uma jabuticaba bem docinha. E como, por exemplo, também a gente, depois que plantou, como Paulo de Tarso, no livro Paulo de Tarso, você viu também, depois ele plantou um monte de coisa, porque ele tinha exatamente essa visão de Jesus Cristo. E aí, mas assim que ele apareceu para ele caiu de joelhos e já perdeu essa visão externa e ganhou a interna. Porém, ele pegou o limão que ele plantou e, ao invés de espremer no olho, ele foi fazendo limonada, ele foi resgatando, entendendo, e no final quem veio buscá-lo foi o próprio Mestre Nazareno. Mas eu queria só que você falasse uma coisinha que você me disse antes também, que esse seu nariz torcido para Jesus, por exemplo, você até mudou seu nome por isso. Conta isso, por favor. Não foi somente por isso, mas foram várias coisas. O meu nome, o nome que os meus pais me deram é Maria Chantal. E como eu sempre fui em escola judaica, as crianças sempre faziam muita chacota comigo, bullying, me chamando, Maria, Maria, Maria. E como a minha mãe só me chamava de Maria Chantal quando ela estava muito brava comigo. Maria Chantal Taylor! Então era um nome que não fechava muito bem para mim. E eu me sentia menos judia com esse nome. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu fui morar em Israel foi tirar o nome Maria, porque eu me senti incômoda, acho que pelas duas coisas, da minha mãe me chamar desse nome completo quando eu comportava mal, e também por eu sentir que não tinha relação com o judaísmo, que E eu que não, tinha relação com Jesus Cristo. que tinha relação com Jesus Cristo. E então, agora, depois que você passou por tudo isso, você diz que você se sente mais fortalecida, a consciência mais expandida. Agora, como é que você vê o conflito, então, Israel-Palestina? Como é que você vê? Você tem pessoas familiares, você tem pessoas próximas, amigos lá, já que você morou lá? Eu morei lá durante muitos anos e, na verdade, a maior rede de relacionamentos que eu tenho hoje está lá. Amigos, família, maior quantidade. Eu estou aqui em Barcelona faz pouco tempo. Então, a maior rede de pessoas está lá. A forma com que eu vejo é bem complicado falar, porque é um conflito muito mais complicado do que a gente vê na televisão. Mas, de novo, a gente tem que se agarrar na compaixão. Eu fico pensando, também é uma coisa que é para muitas pessoas se questionarem, por que que Deus daria os 10 mandamentos para um povo e dentro desses 10 mandamentos está não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, respeita os seus pais. Com que tipo de ser humano que a gente está falando que a gente precisa explicar esse tipo de coisa? Básico. É, Então, eu acredito, que a gente deve ter compaixão, porque senão isso não vai acabar. Não, a gente vê como esse conflito está se arrastando tantos anos e anos e anos, e vem se arrastando, por mais que o povo judeu e o povo árabe são povos irmãos que descendem do mesmo patriarca, que compartilham grande parte da história juntos. Eu tive que aprender de uma forma muito difícil que tudo que vem é para nossa evolução. Tudo que vem. E as situações, elas têm que ser difíceis, senão como é que você vai evoluir se você está vivendo a sua vida em festa constante, né? Não tem evolução a partir daí.
Mas isso é como se fosse uma lei natural, ninguém impôs isso. Você na sua vida, você vê que se você está o tempo inteiro bem, não tem para onde você evoluir. Agora, quando acontece alguma coisa difícil, você consegue ultrapassar essa dificuldade, você está mais forte. É assim. Então, eu estou vendo que tanto para o povo palestino como para o povo o judeu, os israelenses que moram em Israel hoje, é uma situação difícil que eles têm que passar de uma forma que eles saiam melhores dela. Eu tenho ouvido falar, né, porque eu não estou lá, porque eu não tenho um filho na guerra, eu não tenho um esposo na guerra, que eu não tenho como opinar a respeito do assunto, né? Eu não tenho como sentir a mesma emoção que as pessoas estão sentindo, mas que ser pacíficos, ter compaixão contra para essas pessoas que estão passando pelo conflito, tanto israelenses, judeus como palestinos, eu tenho que ter compaixão. O povo palestino, os terroristas, eles tiveram a vida deles roubada, né? Ou seja, quando começam a lavar a sua cabeça desde que você tem 5 anos de idade para odiar judeus e para destruir Israel, para acabar, genocídio, a sua vida foi perdida. Você já perdeu a sua vida. Você não tem nenhuma chance de evoluir na sua vida porque você está com a cabeça lavada para matar gente. Então, ele é uma vítima ou não? Eu acredito que eles são vítimas, porque roubaram a vida de uma criança de 5 anos para o terrorismo. Eles são vítimas, para mim eles são vítimas, do mesmo jeito que os judeus foram vítimas de todas as atrocidades que estão acontecendo, né? Ou Vi... seja, eles não tiveram a oportunidade de aprender amor. Então, quando a pessoa aprende, ensinam a ela apenas o ódio, ensinam a ela apenas a atacar, ensinam a ela que foi diferente do que é da cultura dela, do que é dela, ela deve mesmo massacrar, deve terminar, né? Tudo é longe, eu aqui, o outro é o outro, e não se ensina o amor. Então, dessa forma, a gente tem que ter realmente a compaixão. É isso que você está Não, dizendo. não adianta. Eu não vou ficar falando, não, eles fizeram alguma coisa errada, por isso que eles morreram, por isso que aconteceu tudo isso que está acontecendo. Não, não é por de mim que vai ter que sair algum tipo de julgamento, dizer se Deus é justo ou injusto, ou que prova maior que eles estão passando. Mas eu acredito que se a gente continuar se odiando uns aos outros, não vai sair do lugar, não vai sair do lugar. Eu tenho a minha esperança é o filho do Hamas, o príncipe. Tem um documentário um filme foi feito do filho do líder do Hamas, que ele foi lavado a cabeça dele desde pequeno para seguir o lugar do pai dele como líder do Hamas. E ele decidiu que ele não queria. E agora, como você dentro de Gaza, tendo toda a sua família envolvida no terrorismo, né? Nessa célula terrorista. Como é que você consegue sair disso? Só pode ser um milagre. Ou uma pessoa muito, muito, muito iluminada, né? Para trazer essa luz para o mundo. O que ele Com fez? certeza, mas eu acredito que a treva ela pode até tá se parecendo, mas a luz está sempre ali, e Deus manda os infiltrados dele. Então, com Ele certeza, não era simplesmente, ele não era simplesmente alguém do povo palestino, ele era o filho do líder do Hamas. Ou seja, não era qualquer pessoa que morava em Gaza. Então, se ele conseguiu ter esse discernimento, se a luz conseguiu chegar nele, consegue chegar em qualquer um. Para com mim, é certeza. ele a esperança de que isso pode ser resolvido daqui a 1000 anos, mas eu sei que pode porque uma pessoa conseguiu sair do terrorismo e não foi qualquer pessoa, né? O líder hoje, né, de tudo que está acontecendo, ele foi preso por Israel porque ele tinha matado 27 palestinos, né? Hoje ele é o líder do Hamas. Ele tinha matado 27 palestinos só por ele pensar que tinha acontecido, que eles estavam ajudando Israel. Israel prendeu ele. Em Israel, na cadeia, ele fez faculdade,
Ele aprendeu a falar hebraico, ele ficou com câncer no cérebro, Israel curou o cérebro dele, e depois Israel teve que soltar ele em troca de uma pessoa, um soldado que os palestinos tinham, que o Hamas tinha sequestrado. E soltou esse líder. Em vez dele pensar, olha, eu fiquei preso, eu aprendi hebraico, eu fiz faculdade, Israel curou o meu câncer, eu estou vivo por causa de Israel. Ele voltou e fez esse atentado que a gente está vendo hoje. É aquele que está pronto e aquele que ainda não entendeu. Aquele que, como esse que você falou, que tem até um documentário, é isso? O Príncipe? Eu não consigo lembrar o nome dele porque é muito difícil, mas o documentário Fala chama o nome do documentário, é o Príncipe Verde, é isso? E o livro chama Filho do Hamas. O documentário é baseado no livro que ele escreveu, O Filho do Então, Hamas. esse, apesar da posição de filho do líder lá, ele estava pronto, ele já. E aquela coisa, cada um no seu momento, porque a gente não consegue ver o quadro todo. A gente não entende por que está sendo assim, mas eu acho legal e Ele se converteu ao cristianismo, ele é cristão hoje, né? Então ele tem Jesus bem. Porque eu acredito que passa por entender a mensagem de Jesus, passa por entender a fraternidade e a compaixão que ele veio ensinar. E eu acredito que a frase de Emmanuel é bem interessante, por isso eu me permito repeti-la. Nesse mundo de injustiças, não há injustiçados, porque como é que a gente sabe? Tudo começou muito, muito antes, muito atrás, então a gente não sabe qual é o percurso, né? A gente não sabe qual é a caminhada. Então é por isso que, às vezes, se a gente for fazer o nosso julgamento, vai ser meio cego, a gente não vai conseguir entender. Mas A eu gente vai ter acredito. uma pequena visão do que está acontecendo, e adianta julgar se você não tem a visão inteira? Você está Exatamente. falando aquela informação. Mas eu acho interessante também, na minha forma de entender essa frase de Emmanuel, é que sempre que há uma situação, a gente pode saber que tem um plantando e um colhendo, é a minha forma de ver. Porém, há outra frase de Kardec, Chico Xavier também, que é: fora da caridade não há salvação. E aí eu acredito que a caridade maior é a compaixão. Ainda aí é por isso que eu acho que é bem sutil, é bem delicado, porque a gente também não pode pensar, mas se está acontecendo é porque ele fez. Então tá certo. Eu acredito que a gente tem que ter essa compaixão de aquele que está sendo algoz agora, a gente ter compaixão para que ele desperte. E aquele que está colhendo agora, a gente ter compaixão para que ele entenda e perdoe. Apesar de que falar isso fica parecendo até, às vezes, falar dessa forma, parece uma coisa como que fala? Eu esqueci agora a palavra, quando tem tanta gente, você está virando freira, ou padre, ou qualquer coisa, fica falando assim, você vai virar santo. Mas o caminho da luz é esse, né, gente? Quanto mais a gente vai se aproximando, a gente tem que ir despindo essas coisas e conseguir, como a Chantal, conseguir encontrar a semente de êxito em uma adversidade assim que não é um pneu do carro que furou, não é isso? E foi tudo acontecendo no mesmo ano, né? Tanto a gravidez, ter que enfrentar tudo isso, depois ter que enterrar minha filha e a guerra agora. Tudo para poder alinhar a lição com a vida mesma, né? Talvez porque aquelas pessoas mais próximas de você que estejam ainda muito no ódio vão encontrar em você quem sabe você pode estar conversando, não sei, está mostrando, tentando mostrar um outro lado, não é? Que, Mas tem que tirar o ódio da frente, porque com as pessoas estão certeza. com muito ódio. Elas só conseguem ver a injustiça, tudo que está acontecendo de um lado, não consegue ver do outro. E também, eu também tive esses momentos de raiva. Não quer dizer que eu sempre estive pacífica e sempre, quando eu soube o resultado, a diagnóstico, né? Ou quando eu tive que enterrar ela, eu não estava pensando assim do jeito que eu estou pensando. Eu só ficava pensando como é que eu vou enterrar minha filha e ela vai estar com frio dentro do caixão. Não foi o tempo inteiro que eu tive lucidez e estive com a consciência e a mente aberta. Ou seja, por que eu vou estar pensando no corpo dela passando frio se é só um espírito, né?
Mas é Então, porque você está humana, então isso se justifica, com certeza. Mas deixa eu só ver aqui, então, Chantal, se tem alguém que por acaso fez alguma pergunta para você, tá bom? Aí, se você quiser, deixa eu falar aqui também, bom dia para todo mundo. Fábio, né, o Felipe, Maria Rosa, obrigada. O Tobias, oi, bom dia. E quem falou aqui, o Tobias, portanto, esse encontro de vocês. Que profundo esse encontro de vocês. A cura dela veio com essa consciência que você construiu em torno de si, emocionante. Não, mas a cura, ela não se curou, Tobias. Você está falando da filhinha dela? não, a cura espiritual dela, Ah, né? tá. Entendeu, né? A Chantal entendeu. E não tem só voz mais. Fala de novo, por favor. Oi, tá me Ai, ouvindo? ouvi, mas o que você falou antes, não. Chantal, você sonhou com sua filha? A Maria Rosa está perguntando, Chantal. Não, nunca sonhei, por mais que eu pedi muito. Não, na verdade, a minha intenção quando eu ia no centro espírita é, ai, o médium vai conseguir falar com ela e ela vai me explicar tudo. Mas não era para ser assim, eu tinha que aprender de outra forma. Mas a minha ideia é eu quero conversar com ela, eu quero saber quem é, que acordo que a gente fez, por que, né? Mas a gente entende que também é tudo na ordem, por ordem, né? Tem que acontecer, tem que ir acontecendo, não é? Então, eu achei assim. Meu filho, sim, o meu filho sonhou. Incrível. É, sonhou. Quem sonhou? Não Meu entendi. filho. Ah, ele sonhou, que legal! E o que ele disse? Qual foi a mensagem que ela Ele trouxe? tem 4 anos, tá? Ele nem tinha 4 anos ainda. É, quando ele acordou, a gente foi no cemitério, né? Fez o funeral, tudo. E aí ele viu que a gente colocou ela num caixãozinho pequeno, né? Aí no dia seguinte ele acordou e falou: mamãe, a Kali já chegou. Eu falei: como assim? Já chegou onde? Na estrela, na estrela. Ela, Ah, ele falou assim: ele com saiu certeza. da cápsula e já tá lá na estrela. Quando Ah, ele que acordou, lindo. Vindo de uma criança de 4 anos, a gente deve acreditar, então. E por falar em criança, então, Chantal, você, com toda essa sua abertura, então, agora de espírito, expansão de consciência, você tem um projeto onde você pretende fazer lavagem mental, entre aspas, com amor para crianças através da natureza. Como que é esse projeto? Conta, explica para a gente, para quem está vendo. obrigada. A minha missão nesse projeto é desbloquear o potencial ilimitado que as crianças têm de aprender, ensinando os pais um método inspirado na natureza. E esse aprender é não só aprender o que a gente aprende na escola, é aprender a respeito de resiliência, de paciência, de persistência, tudo que a natureza ensina só da gente observar, que as crianças aprendam observando a natureza. Elas veem uma formiguinha fazendo o trabalho dela de formiguinha, a metamorfose da borboleta, uma árvore, como ela consegue se manter numa tempestade. Então, eu acredito que quando as crianças elas já vêm desde pequena, todas essas qualidades, esses valores que a gente tem que levar para a nossa vida, elas vão ser crianças muito mais preparadas. Vão ser crianças que não vão se deixar ser adultos que foram preparados pelo ódio, porque a Catherine Ponder, ali no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu me lembro que ela diz, sim, atire nas costas dos seus inimigos, trate todos, atira nas costas dele, mas como que é, carrega sua bazuca de amor, atira amor em todo mundo. E aí, mas como é que você vai fazer? Você tem já você vai fazer um projeto para escolas? Como que é? Você vai fazer nas redes sociais? Como que é o seu projeto? Eu estou no Instagram. A minha ideia é que os pais sejam facilitadores e guias dos seus próprios filhos, que eles sejam os protagonistas da educação dos filhos deles.
Eles fazendo homeschooling, ou os filhos deles indo à escola no sistema, né, formal de educação, mas que os pais ajudem as crianças, os seus filhos, a observarem a natureza. Então, eu tenho uma metodologia que eu ensino para os pais, e eles simplesmente têm que ser pais guias e facilitadores. Ah, não preciso ter curso de educação, ou ser psicólogo, ou ser nada. Só ensinar as crianças a observarem a natureza. Elas vão tirar as próprias conclusões, elas vão aprender, e é um trabalho muito simples, muito tão simples que é quase que automático. Especialmente para as crianças. E aí, então, você explicar isso bem no seu Instagram. Fala o seu Instagram, então, para quem vai ver o vídeo. Eu deixo aqui marcado embaixo também, na descrição do vídeo. O meu Instagram é Estude Natura. Uhum. Então, todo mundo aí procurando lá o Instagram da Chantal. E deixa eu ver onde é que tem mais alguma pergunta aqui. A Maria Rosa perguntou qual é o nome da sua filha. Cali. Aham, A gente, Cali. a gente escolheu Kali porque Kali é a deusa da morte no hinduísmo. E morte é renovação, né? O que a morte não pode trazer, né, de aprendizado. Então, Nossa vida. Deixa eu só ver o que o Fábio disse aqui para você. Parabéns, Chantal. Deus te abençoe. Lindo exemplo de que a mudança na forma deve vir, na forma de ver as situações que vivemos, muda tudo. sim. Exatamente, exatamente. Eu também quero te parabenizar a sua forma de abertura, como eu te disse, é como tem ali naquele livro que eu estou fazendo agora, que é o Peça e Receberá. Não, Peça, meu Deus, deixa eu Peça e ver. será atendida. Peça e ser atendido. A Esther Hicks, que é a pessoa que canaliza, ela era totalmente cética também. Ela falava que ia falar com o outro lado, ela já virava o nariz, não gostava de ouvir quando o marido dela contava esse tipo de história. E hoje ela canaliza, por quê? Porque ela se abriu também, assim como você. Porque se você tivesse ficado fechada, torcendo o nariz para Jesus Cristo para sempre, ia demorar ainda mais um tempinho para você entender. Então, que aqueles que estão lá na guerra agora, apesar de estar o seu povo de um lado, aquele que está do outro lado, você tem que ter compaixão por eles. Quanto mais você atirar amor neles, mais fácil vai ser para que essas guerras não aconteçam mais. E que você falou do príncipe também, o filho do Hamas, que ele fez esse grande passo. Eu acredito que é como se ele levasse um caminhão-pipa, então, numa floresta que está incendiando. Mas você está chegando com o seu balde também, com o seu exemplo, é um pouquinho menos que ele, mas com certeza. Tenho certeza que essa mensagem é o tipo de mensagem que a gente precisa passar, que como a Santa Teresa, não, Madre Teresa disse, quando for alguma coisa pela paz, alegria, pela guerra, não. Então, que a gente tenha compaixão por essas pessoas que não entenderam ainda. Tudo que eles precisam da gente é compaixão, até porque, como você disse, eles foram lavados, tiveram uma lavagem cerebral e não entenderam, não sabem o que é amor. Se a gente não sabe o que é uma coisa, se a gente nasceu cego, a gente não pode nunca dizer como é uma paisagem ali, aprender com a natureza, como você está dizendo. Mas como a gente não entende tudo, a gente não vê tudo, mas eu acho super interessante. Para mim, que ficou, especialmente para a minha vida, quando tem alguma situação assim que está meio estranha, aí eu penso que eu fui injustiçada, eu penso, mas que é isso? A justiça, mas eu não sou injustiçada. Então, poxa, isso veio me ensinar alguma coisa. Então, é muito, muito, muito legal o seu exemplo. Eu te agradeço e te pergunto se você quer dizer mais alguma coisa para concluir, que eu não tenha perguntado. Sim. Eu acho que eu não deixei muito claro o que eu penso hoje de Jesus, né? Como judia. Eu não sabia nem qual era a mensagem de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você sabe a mensagem, aí que você pode começar a entender. É o que a gente estava falando, né? Se tem só uma visão muito pequenininha, o que eu tinha era o que os meus professores falavam, ou o que os judeus, de forma geral, falavam, né? Mas, ok, por que será que por que pensavam que ele se achava?
Vamos ver o que ele falava. Aí você vê amor, 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 amor ao próximo, ou seja, por quê? Ou seja, a mensagem dele era puro amor, né? Então, hoje eu entendo que ele é o governante do nosso planeta, ele veio aqui para ajudar a gente, para a gente despertar e seguir se montar uma religião em cima dele, isso já não é dele. Aham. Mas a Não, mensagem dele tem que estar muito clara. E eu exatamente. queria, Você tem que ser muito sem noção mesmo para chegar e dizer para as pessoas, amai-vos uns aos outros como eu os amei. É por isso que o pessoal achou que ele se achava. sem Que ele noção. é sem noção total, porque quando a gente vê o outro só como inimigo, se não é da minha raça, eu mato, se não é da minha cor, eu mato, se não é do meu time de futebol, se o político de estimação não é o mesmo também, se for preciso, eu mato. Então, é isso que legal. Então, você entendeu que era. Você foi entender, então, qual é a mensagem de Jesus Cristo, você viu que é simples assim, amar uns aos outros. Muito simples. Eu queria dizer fechar com uma frase do Ben-Gurion, que foi um dos primeiros ministros de Israel, e que eu acho que cabe muito na situação que está agora. Se você não acredita em milagres, você não é realista. Eu acho perfeita. Perfeito também. Você não entendeu a realidade, então, você não acredita em nada, eu acredito também. Então, gente, deixa eu concluir aqui com vocês. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, tá? Muito obrigada mesmo a você, Chantal, por ter Obrigada aceitado pela o convite. oportunidade, obrigada pelo que você está fazendo. E pelo que você está fazendo também, eu vou deixar o link do seu Instagram aqui para quem quiser ir lá visitar. Só que a Chantal está falando lá em espanhol, quem quiser deixa as mensagens lá em portunhol para ela. E então, gente, eu vou continuar pelo menos 2 vezes por mês trazendo as lives aqui com esse objetivo. Se você quiser participar, quiser vir aqui ser entrevistado por mim, sim, aí você contar onde foi que você encontrou a semente de êxito em alguma diversidade, que eu acredito que é com o nosso exemplo, a gente compartilha, outras pessoas que estão passando, elas vão até pensando, nossa, mas é mesmo, quem sabe que não tem, não é uma lição para mim. O que está certo sobre isso, né? O que a vida quer me ensinar com isso? Afinal, eu não sou vítima, não é? E aí, se você quiser, senão eu vou estar fazendo as lives eu mesma, mas se tiver mais alguém que queira vir, e aí eu pergunto a mesma coisa que eu perguntei para o Fábio, Chantal, doeu? Sim. Não! Não, não. Não, foi super leve. Gostei. Vamos fazer a próxima. Tá bom. Então tá, todo mundo aí agradeço. Já tem então o Fábio e a Chantal que aceitaram meu convite. Vocês também que quiserem aceitar, tá bom? E então eu vejo vocês, eu deixo essa live, então vou colocar essa live na terça-feira, tá? Porque antes eu tenho que ver o YouTube liberar. Na segunda-feira eu tenho Peça Será Atendido. Amanhã, domingo, eu tenho um capítulo do há 2000 anos, que é também fantástico, né, Chantal? Você está acompanhando? Não Então, perco nem. e a gente saber que não é ficção, que é a realidade, que é a vida dele, e que todos os detalhes que tem ali históricos, a gente vê que não é possível que Chico Xavier inventasse aquilo só se ele fosse um super. Enfim, não há como dizer que não é real, que não é verdadeiro. Então, tá, eu deixo na terça-feira, agradeço muito a todos vocês que vieram, que acompanharam, e muito obrigada a você, querida. Até então, a Obrigada. próxima vez que fala. A Tchau. você. Obrigada. Tchau.